como conseguir a tua nacionalidade espanhola usando o ChatGPT. Se você ainda não sabe, a inteligência artificial veio para ficar. Desde que a inteligência artificial se estabeleceu no mundo que a gente conhece como tal, avançamos uma barbaridade. Eu diria que nos últimos 2 anos, avançamos o equivalente aos últimos 50 em termos de internet, conhecimento e tecnologia. O ChatGPT é uma das ferramentas de inteligência artificial disponível no mercado que serve para facilitar a nossa vida. Junto com o ChatGPT, existem outras ferramentas mais específicas e mais direcionadas para construir imagem, para editar vídeo, para transcrever vídeo e etc. Só que o ChatGPT foi o primeiro e o pioneiro a ficar famoso no mundo inteiro. Com o ChatGPT você consegue ter uma interação direta, como se fosse o Google, só que você pode perguntar, obter respostas e continuar questionando dessa mesma resposta. Ele não se limita a simplesmente recompilar as informações da internet e te dar o link, como faz o Google. Ele realmente processa essas informações e te responde de maneira direta a tua pergunta. Para mim, é uma maravilha, é uma ferramenta que realmente me ajudou a ser mais rápida em muita atividade. Mas a gente tem que ficar atento a alguns detalhes. Como você pode utilizar o ChatGPT para a tua nacionalidade espanhola? Primeiro passo, uma vez que você é uma pessoa inteligente e consciente, sabe que o ChatGPT não vai ser a única ferramenta, não vai ser o único lugar onde você vai buscar informação. É preciso ter uma fonte variada, consultar com um experto, olhar no Google, ler a lei, olhar o ChatGPT. Então você pode analisar várias fontes e o ChatGPT pode ser uma delas. Segundo passo, quando você perguntar ao ChatGPT, não faça perguntas genéricas. Seja específico na tua pergunta, seja concreto. Peça que ele também seja concreto. O exemplo disso é que se você colocar no Google agora que documentos eu preciso para nacionalidade, ele vai te dar uma lista de vários sites. Se você colocar no ChatGPT que documentos eu preciso para nacionalidade, ele vai te dar uma relação que não necessariamente vai estar completa. Você precisa indagar, você precisa questionar ao ChatGPT se realmente precisa algum tipo de documento extra ou não. O terceiro passo é consultar com um especialista, consultar com um experto. Bem, se você contrate simplesmente uma consulta, mande um e-mail ou faça um processo completo com um advogado, mas que você tenha um experto ao teu lado. O ChatGPT, ele serve muitíssimo para ajudar o nosso dia a dia e vai te servir principalmente com as perguntas mais básicas e iniciais. Então, por exemplo, se você está na Espanha há 1 ano e meio e quer saber se já pode aplicar ou não a nacionalidade, você sim pode perguntar isso ao ChatGPT. Provavelmente ele vai te responder da maneira correta, ou pelo menos você pode pedir a ele para te indicar em que lugar da lei isso está. Um exemplo disso é o tempo que um brasileiro precisa para poder adquirir a nacionalidade espanhola. Todo brasileiro que resida na Espanha de maneira legal e continuada, depois de 2 anos, pode solicitar. E isso é assim porque o Código Civil Espanhol prevê. Mas se você pergunta ao ChatGPT, ele vai dizer que é porque existe um acordo entre Brasil e Espanha. Não existe acordo nenhum, não existe nenhum tipo de convênio. Isso é assim porque o Código Civil Espanhol prevê que países ibero-americanos, a pessoa nacional de países ibero-americanos, precisa morar apenas 2 anos e não 10, como é a regra geral. Então vai ter alguns matizes no ChatGPT que você pode sim perguntar e com um pouco de critério, um pouco mais de senso comum, entender o que ele quer te responder. Outra coisa importante que você pode usar o ChatGPT é para se preparar para as provas. Você sabe que como brasileiro, a regra é que precisa de uma prova de proficiência de espanhol e uma prova de conhecimentos. Você pode utilizar o ChatGPT para te ajudar a preparar essa prova, a estudar, a perguntar sobre conhecimentos da Espanha, a te preparar na parte escrita ou inclusive na parte oral da prova de espanhol. É uma ferramenta como qualquer outra que facilita a nossa vida, mas não substitui qualquer outro profissional ou qualquer atividade manual humana, né? Você já utilizou o ChatGPT? Comenta pra mim aqui se você já usou, se você sabe como funciona. E em caso de que sim, pra que você utilizou o ChatGPT? Inclusive, eu quero contar uma história engraçada pra vocês. Quando a gente pergunta alguma coisa e o ChatGPT não sabe a resposta, ele inventa. Isso mesmo. Cuidado, ele inventa. Um exemplo disso é que semana passada eu estava dando aula e eu perguntei aos alunos quais foram as leis orgânicas promulgadas na Espanha no ano de 2016. Quando eles me entregaram a atividade, pelo menos 10 alunos tinham colocado 3 leis orgânicas, tudo bem colocado, nome, tudo bonitinho. Eu olhei para a atividade e falei, mas essa lei não existe. No ano de 2016 só houve 2 leis orgânicas em outubro, essas 3 leis aqui não existem. Pois ChatGPT tinha inventado 3 leis que, em teoria, tinham sido promulgadas na Espanha em 2016. Então a gente precisa ter cuidado na hora de utilizar a ferramenta. Por isso que a gente não pode colocar o nosso futuro, bem seja para nacionalidade ou para tramitar um visto, em uma ferramenta
artificial, de inteligência, mas artificial, que ainda está começando. O ChatGPT ainda é um bebê que continua sendo desenvolvido. Então tem que ter cuidado, tá? A gente não pode confiar toda a nossa vida a uma inteligência artificial dessa maneira. Vamos fazer um exemplo junto? Eu vou colocar aqui no ChatGPT. Quanto tempo um brasileiro precisa morar na Espanha para ter a nacionalidade? A gente vai perguntar ao ChatGPT e ele vai responder. Um brasileiro pode solicitar depois de morar legalmente na Espanha 2 anos. Essa é uma exceção concedida ao cidadão do país ibero-americano, incluído o Brasil. Perfeito. Além disso, além desses 2 anos, é necessário ter um visto, uma autorização de residência válida. E o solicitante deve mostrar boa conduta cívica, conhecimento da língua espanhola e passar no exame de integração. Perfeito, essa resposta do ChatGPT está excelente. Esse é um exemplo de como ele pode nos ajudar. Aí a gente vai apertar um pouquinho mais ao ChatGPT. Quais os documentos que preciso mostrar? E aí ele vai responder dizendo que você tem que apresentar vários documentos: formulário de solicitação, passaporte completo, antecedentes penais, antecedentes da Espanha, certificado de empadronamento, autorização de residência, certificado de nascimento, exame do DEL, prova de meios econômicos e taxa de solicitação. Ótimo, a gente já encontra o nosso primeiro erro aqui no ChatGPT. Esse ponto 9, prova de meios econômicos, é mentira, você não precisa ter meios econômicos nenhum na Espanha. Os meios econômicos não é um requisito para você adquirir a nacionalidade espanhola. Então esse ponto 9, na verdade, se você está se perguntando, mano, o que eu vou fazer porque eu não tenho declaração de imposto de renda ou eu não tenho contrato de trabalho, não precisa, tá? Uma pessoa não precisa ter nenhum tipo de meio de comprovação econômica para aplicar a nacionalidade espanhola. Mas aí a gente vai continuar. Vou perguntar ao ChatGPT onde eu aplico a nacionalidade. E vamos ver o que ele nos responde. Ele diz que a gente pode aplicar de várias formas. A primeira é na sede eletrônica do Ministério de Justiça, efetivamente. A segunda é no registro civil da onde você reside. Mas é necessário marcar uma consulta e apresentar toda a documentação. Tá, vamos lá. Aí a gente já tem o segundo erro. Já não dá para apresentar no registro civil, tá? Agora você tem que apresentar obrigatoriamente no site do Ministério de Justiça e em caso de que você não tenha certificado digital e queira apresentar de maneira presencial, você apresenta nos registros públicos, que é quem vai se encarregar de mandar a sua nacionalidade para o Ministério de Justiça. Enfim, esse é um exemplo de como a gente pode utilizar o ChatGPT ao nosso favor, mas não devemos confiar toda a informação que ele diz sem fazer uma análise mais criteriosa. E aí, gostou desse vídeo? Como eu usaria o ChatGPT? Uma vez que eu pego as informações básicas aí, eu vou consultar nos lugares oficiais. Então eu vou na legislação, eu vou direto no Ministério de Justiça, eu vou verificar na fonte oficial da informação se é exatamente como ele diz. Como você pode compreender, isso vai dar mais trabalho. Então se você não quer ter todo esse trabalho, você pode contar com um profissional experto. E para isso a gente está aqui. Eu sou Amanda Calil, sou advogada de imigração e professora de Direito numa universidade pública da Espanha. Se você precisa de auxílio, pode contar com o Estúdio Migratório. Estaremos encantados de te atender. Basta mandar um e-mail para a gente, info@estudiomigratorio.com. Tchau!